E aí, no vídeo anterior a gente falou sobre as fases do jogo e agora a gente vai ver um pouquinho sobre como jogar as cartas dentro das fases do jogo. Eu vou tentar ser um pouco mais sucinto porque a gente vai falar muito da terceira fase, que é a fase de Minions, no próximo vídeo, que vai ser um vídeo extremamente longo, que é onde a gente vai falar sobre as ações do jogo. Então eu vou tentar ser aqui um pouco mais sucinto e um pouco mais rápido, mesmo sabendo que teremos muitas informações nesse vídeo. Então vamos começar logo, vamos começar com a fase de destravar. A fase de destravar, então, é aquele momento em que, quando começa o seu turno, você vai pegar todas as suas cartas que estão travadas, que estão viradas, e você vai desvirar elas. Como a gente já falou previamente, na fase de destravar a gente não joga muitas cartas, né? A gente vai falar, tem uma carta específica que é jogada nessa fase, mas a gente vai falar de um vídeo à parte, até porque a grande maioria dos jogadores nem considera isso como Jihad, mas mesmo assim a gente vai precisar falar sobre ela posteriormente. Quaisquer cartas ou efeitos que exigem ou permitem que você faça alguma coisa na fase de destravar entram em vigor depois que você desvira as suas cartas, e você pode escolher a ordem em que esses efeitos ocorrem. Se você iniciar o seu turno com a vantagem, você já ganha um de pool do Blood Bank diretamente aqui para o seu pool. Existe um efeito extremamente importante que acontece na Unlock, que é chamado de contestar. Durante a sua fase de destravar, é onde você vai pagar também os tributos das cartas contestadas. Algumas cartas do jogo, elas representam recursos únicos, como locais específicos, equipamentos específicos ou uma pessoa especificamente. Essas cartas elas vão ser identificadas como única em seu texto. Além disso, todas as cartas de cripta representam lacaios únicos, com nome e sobrenome. Se mais de uma carta única for colocada em jogo, isso significa que o controle da carta está sendo contestado. Então, durante essa disputa, todas as cartas contestadas são viradas para baixo e ficam fora de jogo. Se uma carta única com o mesmo nome for colocado em jogo em sequência, ela imediatamente será contestada e virada para baixo também. O custo para contestar uma carta é de 1 de recurso, que deve ser pago em cada uma das suas fases de destravar. Ou seja, rodou o turno, chegou em você, você desvirou as suas cartas, você pode pagar 1 de recurso para manter o conteste dessa sua carta. Em vez de pagar esse custo, você pode optar por ceder a carta também. Então você coloca ela na sua Ash Heap, descarta tudo que estava nela e você acaba com o conteste ali. Qualquer carta cedida é queimada, e qualquer carta que estivesse sobre ela, uma carta de equipamento, uma master, vai ser queimado junto com ela. Se todas as cartas que estavam contestadas saírem de jogo, então quando chegar na próxima unlock do jogador que ainda tem uma carta contestada, chegou no turno dele, ele desvira essa carta para cima, encerrando assim a disputa. Ou seja, chegou no seu turno, você optou por pagar o conteste dessa carta. Chegou lá no turno do seu oponente, ele optou por não pagar, ele colocou lá na Ash Heap, quando chegar no seu próximo turno, você desvira ela, ela volta a jogo sob seu controle. Não é no turno em que seu oponente deixou de pagar o conteste, ela só volta para você na sua próxima unlock. O que isso significa de maneira prática? Imagina, por exemplo, que você tem o domínio de Montreal. Então, Montreal ela é uma carta local e ela é única. Então, um jogador que joga uma carta de Montreal, o que ele está simbolizando? Ele está simbolizando que ele controla a cidade de Montreal. Por mais que a cidade seja grande, somente um Matusalém pode governar essa cidade. Então você e o outro Matusalém, vocês estão gastando recursos para subornar policiais, políticos e pessoas dentro de Montreal para que ela fique embaixo das suas asas. Quando um jogador abdica de pagar o conteste, é como se ele estivesse saindo da cidade. Então ele vai botar a Montreal aqui na Heap, e no próximo turno, o jogador que continuou pagando o conteste, chegar no turno dele, ele ganha o controle de Montreal novamente. Falando nos vampiros, imagine uma pessoa famosa, um ator de Hollywood, por exemplo, que na verdade ele é um vampiro. Então, por exemplo, vocês conhecem Bela Lugosi, né? Bela Lugosi foi um ator húngaro, ficou muito famoso por interpretar o Drácula no cinema, ele inclusive ganhou uma cartinha aqui homenageando ele dentro do VTES, né? Ele é um ícone assim do terror clássico de Hollywood. Então, se você não gastou os seus recursos para manipular e trazer o Bela Lugosi sob seu controle, e um outro Matusalém fez isso também, então chegamos ao impasse. Afinal de contas, só existiu um único Bela Lugosi. Então, se nesse caso ambos os jogadores virarem o Lugosi para cima, o que vai acontecer? Os dois vão virar ele para baixo, e toda unlock ele vai ter que pagar 1 de recurso
diretamente para o Blood Bank. O primeiro jogador que desistir de fazer isso, na próxima fase de destravar do jogador que não desistiu, ele volta a ganhar o controle do Bela. Ou seja, dois Matusaléns, eles estão subornando o Bela para que ele trabalhe exclusivamente para ele. E enquanto eles estão nesse suborno, o Bela não está trabalhando para ninguém. Segunda fase, fase mestre. Aqui na fase mestre, você vai poder jogar as suas cartas de mestre. Lembrando que, se você jogar uma carta trivial primeiro, a primeira trivial que você fizer, que você jogar no turno, que não seja cancelada, que for bem sucedida, você ganha uma fase Master a mais. Então, podendo jogar uma segunda Master. Então, se você faz a primeira trivial e ganha uma fase Master a mais, por mais que você venha a fazer uma segunda trivial, você não ganha uma terceira fase extra a mais. Sempre que você jogar uma carta, declare se aquela massa está sendo colocada em algum vampiro específico, se ela fica no campo, se ela é um efeito temporário. Então, sempre que você jogar uma carta, declare todos os efeitos. Então, eu estou fazendo aqui uma massa em perspectiva ampla, uma carta trivial, coloco ela em jogo, custa um aqui dos meus recursos para o Blood Bank. Quando eu coloco ela em jogo, na minha fase de transferência, eu posso comprar uma carta da minha cripta e, em seguida, remover uma carta da minha região não controlada para fora do jogo. Ou eu posso gastar 4 transferências, queimar ela para ganhar 2 de recurso. Então, declare o que você está fazendo. E aí, como ela é trivial, eu ganho uma segunda Master. E aí, nessa segunda Master, eu vou fazer aqui eu que já controlo a root, vou fazer aqui um campo de caça manicômio, por exemplo. Uma carta aqui que requer o Malkaviano. Então sempre declare tudo o que você está fazendo. E não esqueça de ver os requisitos para jogar aquela carta em específico. Apenas um Matusalém que controle um Minion pronto, que atenda aos requisitos de uma carta mestre, pode jogá-la. Lembra que a gente comentou da área de Torpor, então a área para vampiros feridos? A gente vai falar inclusive um pouquinho mais dela no próximo vídeo também. Então se você tem aqui o Atenda na região pronta e a root aqui no Torpor, o Vatenda ele é considerado um Minion pronto sob seu controle. A root ela é considerada um Minion não pronto também sob seu controle. Se eu não tenho o Vatenda, se eu tenho somente a root, eu não posso fazer um campo de caça. Porque o campo de caça ele exige que eu tenha um Malkaviano pronto. Só que o meu único vampiro Malkaviano está em Torpor. Então, como ele não está pronto, essa carta ela não atende os requisitos, então eu não posso usar ela. Beleza? Então sempre atender que para atender os requisitos, o Minion ele precisa estar pronto, ele não pode estar em Torpor. Fase de servo, terceira fase. Aqui é onde a grande maioria das cartas vai ser jogadas. Uma carta ela é jogada anunciando seu efeito, deixando claro se essa está sendo jogada no básico ou no superior, mostrando a carta da sua mão e colocando ela no jogo. Eu não poderia ser mais enfático aqui e agora. VTES é um jogo falado. E diferente de outros card games, às vezes você olhar a carta não garante o que ela faz. Eu vou dar um exemplo com Magic, que é um jogo card game que eu jogo, mas eu sei que isso vale para Pokémon, eu sei que isso vale para Yu-Gi-Oh!, imagino que valha também para Star Wars, Flash and Blood, etc. No momento em que seu oponente faz, por exemplo, uma tempestade cerebral, você sabe o que ela faz. Você não precisa verbalizar para o seu oponente o que você está fazendo. Que você vai comprar 3 cartas, vai voltar 2. Não. Você jogou ali, é fácil de você entender. No VTES, silêncio acarreta em problema. Até porque uma carta ela não necessariamente quer dizer o que ela quer dizer, por mais estranho que isso seja. Por exemplo, se eu tenho aqui um Deep Song. O Deep Song no básico, ele é uma ação de bleed, mas no superior ele entra em combate com outro vampiro. Então, se eu simplesmente jogar o Deep Song, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou dando um bleed ou eu estou entrando em combate com alguém? Se eu tenho um Govern, por exemplo, o Govern no básico, ele é uma ação de bleed. E no superior, ele passa sangue do Blood Bank para sua região incontrolada. Então não importa se você sempre faz Govern no superior. Pode ser que naquele primeiro momento em que você subiu, o Minion que você subiu ali primeiro, ele não tem nem Domination no superior. Então ele precisaria fazer no básico. Então é importante que você se atenda a esses detalhes. Estou fazendo um Deep Song no básico para dar mais um de bleed. Estou fazendo um Govern no superior para poder passar sangue para baixo. E declare com o Minion que você está fazendo. Estou fazendo um Deep Song com a root. Opa, pera, a root não tem animalismo. Não, então eu nem posso fazer isso aqui. Não, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um Decall no superior com a root para poder passar 3 de sangue para baixo. Mas pera, Decall exige auspícios
e demência no superior. Ela tem demência no superior e auspícios no básico, então eu só posso fazer um decall no básico. Então, sempre, sempre, sempre verbalize o que você está fazendo. E após a resolução, a carta deve ser colocada na Ash Heap. Mas às vezes pode ser que a carta indique que ela precisa ficar no jogo. E aí, caso isso aconteça, você deixa ela aqui no jogo declarando que ela vai ficar ali por qualquer motivo, causa, razão ou circunstância que ela exija. Algumas cartas, como cartas de ação, elas não são resolvidas imediatamente. Nesse caso, elas ficam temporariamente num limbo. Vocês vão ver muito isso no próximo vídeo. Entre o momento em que elas são jogadas, declaradas, e o momento em que elas são resolvidas. Elas não são resolvidas até que todos os bloqueios sejam declinados ou caso ela seja bloqueada. Então toda ação ela precisa ter terminado para que a carta que seja jogada ela caia para o cemitério ou que ela fique no campo, no caso de um aliado ou alguma coisa assim. E lembrando que você não pode interromper uma ação com outra ação. Então, se esse Minion está fazendo uma ação de decall, por exemplo, eu não posso virar o Vatenda no meio da ação e falar que eu vou buscar um Mr. Winthrop, que é um retainer aqui. Não. Então, calma, deixa isso aqui. Primeiro vamos resolver o decall. Depois que todos os bloqueios forem declinados ou resolvidos, e aí o decall vai aqui para a Ash Heap, aí sim eu posso pegar aqui o Vatenda, virar ele e falar que vou buscar um Mr. Winthrop, por exemplo, que isso aqui já vai ser uma nova ação, com nova parte de tentativas de bloqueio, etc. Compra de carta. Lembre-se que a gente falou sobre mão, né? Então, sempre que você estiver jogando aqui, você vai estar com 7 cartas na sua mão. Sempre que você jogar uma carta do seu baralho, você precisa substituí-la imediatamente, a menos que alguma carta diga o contrário. Então, Master Phase, eu vou fazer aqui uma Dreams, só pegar um pouco aqui para ser o meu pool. Então, eu vou pegar aqui uma Dreams, pagando aqui um do meu pool, reponho. Já fiz a Master, não tem outra Master para poder fazer. Então, na minha ação, o Vatenda vai chamar um banimento. Então, reponho. Então, usou, repôs. É simples assim. A não ser que alguma carta diga que você não pode repor, de maneira prática usou, comprou. Se o seu baralho estiver vazio, então estava aqui, e aí no meio da votação eu dei um Volter, comprei aqui a última carta, e aí beleza. Próxima ação, eu vou fazer aqui com a Ruth uma ação de, sei lá, de qualquer outra coisa aqui, de buscar aqui um equipamento. E aí a pessoa tentou me bloquear e eu vou dar aqui mais 3 de stealth, 2 de stealth, porque ela tem básico, mais 2 de stealth. Então eu não reponho, porque eu não tenho mais carta, mas eu continuo jogando com o que eu tenho no jogo. Então mesmo que o meu baralho encerre, eu continuo jogando com tudo que eu tenho. No momento em que minha mão acabar, eu jogo com o que eu tenho na mesa. Beleza? O padrão da sua mão inicial é sempre, 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 sempre 7. Então, sempre que você estiver jogando, você vai estar com 7 cartas na mão, a não ser que alguma carta diga o contrário. Assim como tem cartas que vão aumentar sua mão, tem cartas que podem reduzir a sua mão. E caso isso aconteça, você usa o efeito de imediato. Então eu viro aqui o sonho da esfinge para aumentar minha mão em 2. Então como eu aumentei minha mão em 2, eu vou a 9 de imediato. Ao final do turno, quando eu passar, eu vou reduzir aqui minha mão a 7, porque minha mão volta ao normal por conta da esfinge. Se eu tiver uma outra carta, por exemplo, como um Monastery of Shadows, ele diz mais 1 no tamanho de mão. Então, minha mão, que era de 7, agora ela passa a ser para sempre, enquanto eu tiver monastério, de 8. Beleza? Requisitos para jogar uma carta. Lembra quando a gente falou então aqui dos requisitos? Igual lá nas Master, que às vezes a carta vai ter um requisito de pool, de clã, de alguma coisa do gênero? Para jogar qualquer carta, você sempre vai se atender a isso. Os requisitos eles vão estar sempre aqui, nessa faixa de mármore esquerda, e elas vão requerer algum tipo de clã, disciplina, custo de sangue, custo de pool, título, e aí título, no caso, ela vai estar aqui no texto da carta. Então você pode ter, por exemplo, um Punho de Ferro da Camarilla,
Então, falando aqui do Camarilla Iron Fist, por exemplo, ela requer um vampiro titulado. Então você vê aqui que o Vatenda, ele não tem título, enquanto que a Ruth, ela é Camarilla primogênita. Então, por ela ser da Primogen, ela pode utilizar porque ela é titulada. Então, ela tem que se atender aos custos da carta. E custo quase sempre vai estar aqui, mas nem sempre. É importante também dar uma lida aqui no texto para poder ver se não tem nada no requerimento da carta também. Algumas cartas elas podem ter, além do título, inclusive requerimento de idade. Então pode requerer um vampiro de capacidade 10, como é um caso, por exemplo, do Enkyo Kogi, ou pode requerer que o seu vampiro seja anarquista, ou que ele seja do Sabá, que ele seja da Camarilla, e assim sucessivamente. Algumas cartas, inclusive, elas podem exigir uma disciplina específica, como é o caso, por exemplo, do Espírito dos Membros, que requer o Demência. Então pode ser usado com demência no básico ou com demência no superior, enquanto algumas outras podem requerer inclusive duas disciplinas ao mesmo tempo. Algumas até podem requerer até três. Então aqui você tem, por exemplo, auspícios e demência. Então você precisa ter ou auspícios e demência básico ou auspícios e demência no superior. E aí cada efeito é mostrado com o ícone das disciplinas requeridas. Lembrando que gota vermelha representa custo de sangue, e se é sangue, então é do vampiro, e apenas vampiros com sangue suficiente podem jogar uma carta que custe sangue. Então ele tem que ter pelo menos um para poder jogar essa carta. Se ele tiver menos do que a quantidade requerida, ele não pode nem fazer a ação. Enquanto que um diamante branco com uma caveira representa custo em pool, recurso. E se é recurso, então é do Matusalém. E apenas um Matusalém com pool suficiente para jogar uma carta com custo de pool pode jogar. Custos só podem ser pagos com recursos do próprio Matusalém ou do próprio Minion em questão. Então, por exemplo, se alguma carta ou efeito que tem um custo alternativo, como queimar o Edge ou descartar uma carta da sua mão, o Matusalém ele precisa controlar a vantagem, o Edge, para poder queimá-la como um custo, ou ele precisa ter cartas na mão para poder descartar como parte do custo. Os minions controlados por Matusalém, eles têm acesso aos recursos desse Matusalém. Então o minion ele precisa ter acesso a esses recursos para poder pagar as cartas que ele vai utilizar, sejam os diamantes brancos, que ele vai pagar aqui, por exemplo, quando ele for trazer um aliado e ele precisa pagar 2 de recurso do Matusalém, ou se a carta mandar ele descartar alguma carta da mão do Matusalém, por exemplo. Se nesse momento alguma carta for jogada em outra carta, ou tiver uma carta como alvo, a carta alvo ela deve estar em jogo, ou seja, ela precisa estar controlada. Vampiros na região de torpor, ou seja, aqueles vampiros feridos, eles são elegíveis como alvos válidos. Porém, vampiros que estão aqui na sua região incontrolada, eles não são tidos como alvos válidos para serem escolhidos, a menos que a carta se refira a isso. Aliados. Para chamar um aliado, o seu servo precisa virar e cumprir os requisitos desse aliado. Então, por exemplo, ele precisa ser um malcaviano e você precisa ter pelo menos 2 de pool para poder chamar este aliado. Aliados são minions, são servos que não são vampiros. Então, mas você como Matusalém, você consegue controlar eles. Atenção sempre ao texto das cartas. Se uma carta disser este minion barra servo pode fazer isso, então ele está se referindo tanto a vampiros quanto aliados. Agora, se a carta diz esse vampiro faz, ou somente vampiros podem, então nesse caso é só vampiro. Aí aliado não. Alguns aliados eles têm a habilidade de jogar certas cartas como se fosse um vampiro. Aí nesse caso o aliado ele é tratado como um vampiro para todos os efeitos gerados pelo uso daquela carta, incluindo os efeitos de duração, como por exemplo pelo restante do combate. A vida de um aliado ela representa o seu sangue para poder pagar os custos quando ele estiver agindo como um vampiro. Se uma carta que exigir que ele pague sangue, aliado não paga sangue, aliado tem vida. Então, nesse caso, ele nem poderia pagar. Qualquer sangue que o aliado ganhe ou perca como um vampiro equivale ao ganho de vida daquele aliado. Então, para fins dessa carta, o aliado ele vai ter sempre uma capacidade de 1 por padrão, a não ser que a carta diga o contrário, e essa capacidade é usada caso exija um vampiro mais velho, um vampiro de uma determinada capacidade, por exemplo. Alguns aliados eles já vêm denominados para como você deve tratá-los. Então você tem, por exemplo, o Herald of Tophet, que ele pode usar Daimoinon e presença como se fosse um vampiro de capacidade 5. Se um aliado ganhar vida além da sua capacidade, ele não perde.
Se algum efeito infligir dano agravado a um aliado, ele simplesmente perde 1 de vida normalmente. No entanto, se algum efeito fizesse com que esse aliado fosse mandado para torpor, aliados não vão para torpor. Nesse caso, ele é queimado imediatamente. O aliado ele é tratado como um vampiro apenas para os efeitos de jogar a carta naquele momento em que está descrito. Beleza? Esse aqui ele tem 1 de vida. E, em particular, então, tirando esses exemplos, o aliado ele não é tratado como um vampiro para nenhum outro efeito de carta. Então, se tiver alguma carta que diz o vampiro com essa carta, então já não pode botar nos aliados. Então, se uma carta diz vampiros podem roubar essa carta, então um aliado não pode fazer uma ação de roubar essa carta, por exemplo. Então, se a gente pegar aqui o texto da Montreal de novo, a Montreal diz: durante a sua fase de influência, você pode adicionar 1 de sangue a um vampiro da sua região não controlada. Qualquer vampiro pode roubar este local como uma ação direta, ou seja, qualquer vampiro pode roubar este local. Aliado não pode roubar. Beleza? Equipamentos. Assim como os aliados, para equipar um equipamento, o seu servo ele precisa virar e cumprir todos os requisitos aqui na faixa da esquerda e no texto do equipamento. Equipamentos são como os computadores, armas, artefatos exóticos, veículos. Uma carta de equipamento ela é colocada em jogo em uma ação de equipar. Após a ação bem sucedida, você coloca essa carta no minion que fez essa ação para simbolizar que ele tem aquele equipamento com ele. Outro minion que você controla pode vir buscar os minions, pode vir buscar os equipamentos que esse minion controla numa ação de buscar. Ele vira aqui e declara que ele está indo buscar a moto esportiva. E aí, se a ação for bem sucedida, ele equipa a moto diretamente do outro minion. Retainers e lacaios, né? Lacaios, eles são capangas, assistentes, animais, alguma coisa nesse sentido que vai trabalhar para o minion, para o servo que recrutou ele. Então, um lacaio é colocado em jogo com uma ação de empregar. Então, diferente dos equipamentos, os lacaios eles não podem ser transferidos de um minion para outro. Então, o minion, o servo que empregou esse retainer é o que ficará com ele. Então, eu viro aqui a root e busco um Winthrop, que é um empregado que dá mais 1 de percepção. Ele tem 1 de vida. Então, eu coloco aqui a vida dele. Então, nesse exato momento, a root tem esse empregado. Então, o Mudlet ele não pode vir roubar o mordomo ali da root, por exemplo. Ele pode roubar a moto, mas o mordomo não. Ações políticas. Ações políticas são referendos, que apenas vampiros podem chamar. Eles são ações e precisam ter os requerimentos cumpridos para poder serem chamados. Então a gente falou ali um pouquinho aqui da Camarilla Ironfist, por exemplo. Ela requer um vampiro da Camarilla titulado. Então a Ruth ela pode virar aqui e chamar um punho de ferro da Camarilla sem problema nenhum, contanto que ela tenha 1 de sangue, seja da Camarilla e seja titulado, tá tudo bem, tá tudo certo. Somente vampiros podem chamar ações políticas, aliados não podem chamar ações políticas. Modificadores de ação e reações. A gente vai falar bastante disso no próximo vídeo, então eu vou tentar ser bem sucinto aqui. Após declarar uma ação, então, por exemplo, uma ação de buscar o Mr. Winthrop, a ação ela só é concluída se ela não for bloqueada, ou seja, concluída com sucesso, ou se ela for bloqueada, concluída sem sucesso. Nesse meio tempo, após declarar a ação, por padrão, somente o vampiro agente pode jogar cartas que modifiquem essa ação. Então, cartas, por exemplo, que deem mais 2 de furtividade, para ele poder não ser pego. A gente vai falar sobre quando você joga cartas que requerem furtividade e percepção no próximo vídeo. O próximo vídeo vai ser realmente muito grande e muito importante. Enquanto isso, os outros vampiros e os outros minions, né, dos seus oponentes, os outros Matusaléns, eles podem jogar cartas de reação que aumentem a percepção ou acordem um vampiro que esteja virado para tentarem bloquear essa ação. Reações só podem ser usadas por minions prontos, fora do torpor, tá? E destravados. Então você trava o minion para poder agir, e o outro minion aqui do outro Matusalém, ele precisa estar destravado para poder usar cartas de reação e tentar bloquear. O efeito de um modificador de ação ou de uma carta de reação dura até o final da ação. Então lembre-se que se o mesmo minion não pode jogar o mesmo modificador de ação ou carta de reação mais de uma vez por ação. Então se um minion declarou aqui que ele vai dar um Into Thin Air para dar mais 1 de stealth, eu não posso usar outro Into Thin Air. Eu tenho que usar uma outra carta que dê mais 1 de stealth ali, mas não pode ter o mesmo nome. Assim como se um minion
por qualquer motivo aqui der um desvio telepático para dar mais um de intercept, ele vai precisar de um precognition para dar mais um de intercept. Ele não pode usar, por exemplo, 2 desvios telepáticos. Ou seja, na prática, o Minion que está tentando aumentar a sua furtividade, um Minion que está tentando aumentar a sua percepção, ele precisa ter um conjunto de cartas diferentes para poder aumentar essa furtividade ou essa percepção, a fim de tentar igualar ali a furtividade com o Minion agente, beleza? Fase de descarte. A fase de descarte é uma fase muito importante e que muitas vezes ela, principalmente para jogadores novatos, é difícil você ver o quão importante essa fase é. Aqui você pode simplesmente escolher uma carta da sua mão e descartar ela para repor e trocar a sua mão. Uma alternativa muito válida para buscar novas soluções e saídas para uma situação de mesa. Aqui você não está jogando cartas, você está literalmente descartando elas e comprando outra para substituí-las. Ou então você pode gastar a sua fase de descarte, se você optar por não descartar nada, para jogar uma carta de evento da sua mão. A carta de evento são aquelas cartas avermelhadas, lembra que tem a luazinha aqui. As cartas de evento elas podem ter requisitos aqui embaixo também, então é importante sempre você dar uma lida aqui no texto. Então ter bastante atenção aqui a elas. Essas cartas de evento, elas só podem ser jogadas uma por jogo. Então, se um Matusalém que jogou, por exemplo, uma Mentes Retraídas sair de jogo e com ele sair a Mentes Retraídas, um outro Matusalém não pode jogar o mesmo evento que já aconteceu naquela mesa. E após ser jogada, essa carta ela deve ser reposta normalmente como qualquer outra carta, a não ser que ela fale que não deva ser reposta ou quando ela deve ser reposta. Então, para evitar que esse vídeo fique muito grande, é basicamente isso que você precisa saber sobre jogar uma carta. Resumindo toda a explicação desse vídeo em poucas frases, seria: primeiramente, atenção aos requerimentos da carta. Se você quer usar, independente do tipo de carta, usou uma carta, reponha ela de imediato. Declare o nome da carta que você está usando, declare se você está usando ela no básico, se você está usando ela no superior, se ela tem custo, se ela tem um alvo, caso ela tenha, declare tudo. Após a declaração da sua ação, você pode modificá-la e se alguém tentar reagir, você pode modificar novamente. E se alguém estiver agindo, você pode usar cartas de reação para tentar frustrar os outros Matusaléns ao seu redor. No próximo vídeo a gente vai abordar então todas as ações do jogo, como utilizar a furtividade e como utilizar a percepção. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que possa ter ficado, deixe aí nos comentários que eu vou sempre tentar responder da melhor maneira possível. Se você não é inscrito no canal e tiver interesse em me apoiar, se inscreve aí no canal, ajuda bastante aí para poder ver que esse vídeo está alcançando as pessoas. Se você tiver gostado no vídeo, pode clicar no gostei, caso queira. Se não gostou, pode clicar no não gostei também, não tem problema nenhum. Me deixe aí o feedback, me fala aí o que falhou no vídeo para a gente poder tentar arrumar para o próximo vídeo. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, fui!